Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e eu convido você a se inscrever no meu canal, Padre Marcos dos Santos, a divulgar este canal também, a compartilhar, a se inscrever e dar o seu like. Pois bem, nós estamos agora entrando nesse 25º domingo do tempo comum dentro da igreja, em que o evangelho que nos é colocado, nos é proposto pela igreja é justamente o evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, em que Jesus contou uma história, Jesus contou uma parábola em que há um patrão, este patrão vai até uma praça a fim de contratar empregados, servos para trabalharem na sua vinha. E este patrão acerta no primeiro momento uma moeda de prata para aqueles que vão trabalhar na sua vinha. Ele vai no primeiro momento de madrugada, porque os turnos na época de Jesus começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Então, em torno de 5 e pouco da madrugada, até mais ou menos 6 da tarde, quando conclui-se o pôr do sol. Então, esse patrão foi no primeiro momento, contratou empregados para a sua vinha em torno de 6 da manhã, de madrugada, depois 9 da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde, sucessivamente. E, por fim, às 5 horas da tarde. Portanto, os que foram contratados às 5 horas da tarde só trabalharam 1 hora. Em compensação, os que foram contratados de manhãzinha, em torno de 12 horas. Ou seja, a gente viu que eles trabalharam mais, que saiu primeiro, do que aqueles que foram chamados por último. Então, nós vemos aqui uma certa lógica de Deus que não bate com a nossa lógica, mas Deus vai muito além daquilo que nós possamos pensar, porque Deus é amor. E aí, quando chega no momento de acertar as contas, todos descobrem que receberam uma moeda, uma diária, e aqueles que foram chamados primeiro se revoltam. Mas por que a gente recebeu isso? A gente suportou o calor do dia inteiro, agora esse pessoal foi chamado de última hora, e eles receberam a mesma paga. E aí o patrão, que é Deus, diz assim: amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, mesmo que dê a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então esses que foram chamados no primeiro momento, queridos irmãos, foram os judeus, que desde Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, chegando a Moisés, os profetas, foram chamados por Deus a trabalharem, a servirem a Deus. Essa vinha em Israel. Mas depois do segundo momento, queridos irmãos, somos nós, aqueles que descendem dos gentios. Nós que somos gentios, que não temos o sangue do povo eleito, porém que somos o novo Israel de Deus, porque fomos enxertados nesse Israel por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa parábola, ela vem dizer para nós que todos aqueles que foram chamados a servi-lo, como aqueles que foram chamados de manhã até a tarde, receberão a mesma paga. Esse patrão é Deus. A praça é o mundo, a vinha é a igreja. E essa moeda, este pagamento é o céu. Assim como nós podemos, de uma certa forma, imaginar o céu, porque a Bíblia fala em Coríntios que aquilo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca escutaram, o coração humano nunca alcançou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Deus não tem sabedoria, Deus é a própria sabedoria. Deus não tem beleza, Deus é a própria beleza. Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Deus que está em eternidade, que para Ele não existe passado, para Ele não existe futuro, como diz Karl Rahner, é um instante que não passa, tudo é presente para Ele simultaneamente, porque habita na eternidade. Nós, criaturas humanas, habitamos no tempo terrenal. Os anjos, os santos, habitam numa sucessão de instantes que se chama, São Tomás de Aquino chama de aevo, porém Deus está em eternidade, não há mudança porque é imutável. Receberemos essa paga. Seja aqueles que desde pequeno servem ao Senhor, como nós vemos alguns santos, como Santa Gema Galgani, como São João Batista, outros santos, como aqueles que foram grandes pecadores, foram chamados mais tarde,
como Santo Agostinho, por exemplo, receberão a mesma paga. Claro que aqueles que estão no céu têm glórias, têm uma glória que está com Deus, mas podemos dizer que existe uma gradação de glória. A glória que tem a Virgem Maria, evidentemente, que dista como que não chega a ser o infinito, mas como se fosse o infinito dos outros santos, dos outros anjos. Como também existe uma gradação de condenação àqueles que estão no inferno, porém todos estarão cheios da plenitude da caridade. Mas essa parábola aqui, ela vem nos dizer, então, que nós homens somos chamados a servirmos. A maioria das pessoas vão à igreja por quê? Porque elas querem ser servidas por Deus. Elas mudam o foco. Ele é o Senhor, nós somos os servos. E assim como uma cadeira tem 4 pontas, é um quadrilátero, e se a matéria da cadeira é boa, e se está os 4 pontos sustentáveis e de uma forma equacionada, equilibrada no chão, aguenta qualquer peso. Os 4 pontos do ser humano, a vida financeira, a vida afetiva, a vida familiar e a saúde. Quando esses 4 pontos estão bem, as pessoas muitas das vezes esquecem de Deus. Assim como nós homens sabemos quem é o nosso amigo, nos momentos das dificuldades, daqueles que vão estar conosco e estender a mão até nós, Deus vai saber aqueles que são os seus amigos. É no momento da facilidade, é no momento que as coisas estiverem bem, é no momento que você vai estar bem no seu casamento, que você vai ter saúde, que você está bem com seus filhos. Quantas pessoas são assim? A gente até mesmo diz no ditado, né? Ou se vem a Deus pela dor ou pelo amor, mas que venhamos todos pelo amor. E aí, quando eu descubro esse Senhor, a primeira atitude minha é eu devo servi-lo. Claro que servir na vinha do Senhor, a sua igreja, desde aqueles que são consagrados, o clero, desde o Santo Padre Papa, que é o cabeça visível da igreja, sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos, que têm a plenitude da ordem, nós padres, que temos o 2º grau do sacramento da ordem, no grau do presbiterato, os diáconos, seja as irmãs, mas você também, você que é leigo, você é chamado a servir ao Senhor. Seja na vinha do Senhor, que se chama igreja, a sua paróquia, ou fora, como você tem servido ao Senhor? Você tem colocado o amor ou você quer servir apenas para poder aparecer? Devemos mudar o nosso foco, queridos irmãos. Devemos ser pessoas evangelizadoras, pessoas que não ficam paradas. Estão compreendendo? O padre dá um exemplo aqui, um presidente dos Estados Unidos, já falecido na década de 60, John Kennedy, que até houve um atentado contra ele, nos seus discursos presidenciais, para poder se eleger, ele dizia: não veja o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Vamos mudar o foco, não veja o que Deus pode fazer por você, porque Ele pode fazer tudo, mas também veja o que você pode fazer pelo seu Deus, pela sua igreja. Você que tem o dom da catequese, dá uma catequese com amor, uma boa doutrina, uma doutrina ortodoxa, não coisa que é fruto da sua cabeça, mas católica de fato. Você que é músico, que você possa cantar louvores para o Senhor, não para parecer, mas para poder justamente dar o louvor, a adoração e ajudar seus irmãos a adorarem a Deus. Você que faz uma faxina na igreja, você que arruma, você que visita os doentes. Claro, todos nós somos chamados a servir a Deus, porque é essa a missão do mundo. Como dizia Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, ad Dei glória, ad maiorem Dei glória, ad maiorem Dei glória, tudo para a maior glória de Deus. E ele dizia também, este mesmo santo espanhol, por que Deus criou o homem? Qual é a função do homem? Qual é o nosso objetivo de estar nesse mundo? E ele dizia, o homem foi criado, evidentemente quando digo homem, incluímos a mulher, o gênero humano, foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, e no outro, gozar de Deus face a face na eternidade. Porque Deus, sendo o amor, Ele quer que outras criaturas participem da felicidade intrínseca, da sua beatitude interna. Daí que nós somos convidados em Jesus Cristo a justamente fazermos este processo de conversão e de salvação. Então, eu só posso servir se eu conheço. Eu só posso, amar se eu conheço. E só posso servir se eu amo. Então eu preciso conhecer a Deus. Aquilo que Deus realiza na minha vida. Conhecer com o meu coração, conhecer com a minha cabeça. Conhecê-lo, ter acesso a Ele pelo dom da fé. Conhecendo, amá-lo.
e o amando, desejando cumprir a sua vontade, porque o próprio Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu e o Pai faremos dele morada. E depois o servindo. Servindo naquilo que ele deseja ser servido. Não naquilo que eu imagino que eu quero servir a Deus dessa forma ou de outra, mas da forma que o Senhor deseja que nós o servimos. Aqui eu conto uma história rapidinha. Certo sacerdote promoveu um encontro de oração da renovação carismática. Isso eu escutei quando era muito jovem, um padre americano que veio pregar em São Paulo. E havia uma mulher que era muito mundana, né? Mas ela teve um encontro pessoal com Jesus e ela se converteu. E essa mulher era médica com especialidade em psiquiatria, então uma doutora. E aí ela foi procurar o padre. E ela chegou para o padre e disse assim: padre, eu queria servir ao Senhor. Eu encontrei com Jesus, quero servir a Jesus. Que coisa bonita. Como eu posso servir o padre? Olha, eu sou doutora, eu sou psiquiatra. E a mulher colocou diante do padre todas as credenciais acadêmicas dela. O padre estava olhando para a igreja suja, desarrumada, e ele disse assim: bom, a igreja está precisando de uma faxina, você poderia fazer uma faxina? Então, padre, mas eu sou uma médica, eu sou psiquiatra. Aí o padre: bom, a igreja está precisando de uma faxina. Pela terceira vez o padre falou, e aí ela caiu em si. Ela queria servir a Deus daquele jeito. Eu tenho essas credenciais, eu sou médica, eu sou doutora. Mas Deus convidava ela a servir de uma forma humilde, com amor. A igreja está precisando da faxina. O que a igreja está precisando? Não entre para servir com esse pensamento: eu quero fazer isso. Mas entre com o pensamento: Senhor, onde tu queres que eu te sirva? E aí Jesus conclui a parábola dizendo que o patrão diz: mas eu quero ser bom. Eu quero dar para aquele que foi chamado de última hora. Como bom ladrão que, agonizando, pediu para Jesus: lembra-te de mim, que eu sou miserável pecador, quando estiver em teu reino. E Jesus disse: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem que não teve tempo de servi-lo, teve tempo de olhar: Senhor, tem compaixão de mim. Teve tempo de olhar para o letreiro que pendia em cima da cabeça de Jesus e leu: Jesus de Nazaré é o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Sexildorum, nas 3 línguas, Yeshua ben Nazaretes, Mahalak e Erodim, ou Jesus, Basileus e Judeus. E ele disse: Senhor, tem piedade. E Jesus disse: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Como aquela pessoa que desde pequeno serviu ao Senhor. Nós somos chamados a servir ao Senhor e ambos receberemos a mesma paga, queridos irmãos e irmãs. Mas Jesus vem dizer assim: olha, você está tendo inveja de mim porque eu sou bom? Cuidado com as nossas invejas. As pessoas, elas têm muito medo do olho gordo. O que significa inveja? Lá do latim videre. Ou seja, nós temos um olho mau, enxergamos mal as coisas. Se o nosso olho, o olho que é a janela da alma, o olho que é a externalização do nosso cérebro, se nós temos um óculos ruim, lentes más, sujas, veremos tudo contaminado. O invejoso vê assim. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente só quer se proteger do invejoso. E geralmente quem tem inveja é a gente que está próximo. Agora, não é só proteção. Não é só proteção. Ah, eu vou rezar. Sim, se você rezar, se você está debaixo da cruz de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, debaixo do manto de Nossa Senhora, debaixo do escudo de São Miguel, não há o que temer. Então vamos mudar um pouquinho o foco? Não tem pecado você pela inveja? As pessoas vão procurar os padres em confissão, muitas vezes contam os piores absurdos. E a confissão deve ser assim. Nós devemos ser, como dizia São José Maria Escrivá no confessionário, selvagens na hora de contar o nosso pecado. Mas você tem, e eu temos, porque todos nós nos incluímos, pecado, confessar os nossos pecados de inveja. E o que é inveja? Definição: a tristeza que eu sinto pelo bem alheio. A tristeza que eu sinto no meu coração porque o outro está tendo sucesso, tem o que eu não tenho, se destaca. E aquilo, quando aninha no coração, a miséria que faz. Nós vemos isso na Bíblia.
desde quando Caim matou Abel, matou seu irmão por inveja. Seja o que os fariseus, os sacerdotes fizeram com Jesus, por inveja. Seja o que Lúcifer e os anjos rebeldes fizeram e entraram nessa rebelião contra a vontade de Deus, inveja. Pensamos, irmãos e irmãs, que Jesus possa tirar a nossa inveja, a inveja do nosso coração. E geralmente a inveja ela é sempre fruto do orgulho, fruto da soberba. O que é o orgulho soberbo? O pior pecado, porque é um pecado espiritual. O orgulho é o amor desordenado que nós temos por si mesmos. Então, o orgulhoso se ama tanto que não ama ninguém. E quando se sentimos inveja, o primeiro sinal dessa inveja dentro do nosso coração é falarmos mal da pessoa, é diminuirmos a pessoa. Porque a pessoa é muito grande diante de nós, então temos necessidade de torná-la pequena. Se você sente isso no seu coração, primeiro, peça que Jesus possa tirar isso do seu coração. Segundo, faça o exercício. Não fale mal da pessoa se você tem inveja dela. Terceiro, faça o contrário. Fale o bem dessa pessoa. Porque a glória dela, porque as virtudes dela, porque aquilo que ela tem de bom, na realidade, não diminui em nada o que você tem de bom. Porque, na realidade, todos nós trabalhamos na vinha do Senhor. E assim, quando nós contemplamos um jardim, a beleza do jardim está relacionada com as variações, com a multiplicidade das flores, das rosas. E quanto mais distintas, o conjunto se torna muito mais belo. Da mesma forma também é a vinha do Senhor, da mesma forma também é a igreja, o reino de Deus. Cada qual, no dom que Deus lhe deu, buscando a glória dele. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Que possamos receber todos a mesma paga no céu, Deus. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.